Olá outra vez, obrigada por este caminho que andamos a percorrer de caravana. Tem sido incrível e muito mais enriquecedor do que alguma vez projetei. Aproveito para lembrar que podem seguir a caravana no YouTube. Não se esqueçam de carregar no sininho para receberem as notificações de um novo episódio e de comentar, porque adoro ouvir o vosso feedback. Se preferirem que seja só som, por ser muito mais fácil descarregar os episódios e poderem ouvi-los em qualquer lado, há várias apps que podem pôr num clique no vosso telemóvel, como o Spotify, o Castbox e os podcasts da Apple. Aqui dão-se estrelas e por isso estou à espera das vossas notas para levarmos ainda mais longe esta caravana. E não se esqueçam de dar as vossas sugestões de convidados ou temas que queiram ver aqui, porque é isso que faz deste um podcast com uma experiência maravilhosa. Queria também lembrar que vão começar dias maiores e que vou ter mais disponibilidade para fotografar famílias e por isso é só enviarem o e-mail para hello@ritaferralvim.com a agendar. Estou também a preparar a entrada do podcast no Patreon, um sistema onde vocês podem ser patronos deste podcast, espetacular, e receberem conteúdos exclusivos, só por serem vocês os meus patronos, na verdade. Vamos então começar esta viagem. Síria, Líbia, Ucrânia, Índia, Brasil, Moçambique, Zimbábue, Serra Leoa, São Tomé e Príncipe, Portugal, entre outros. Que país mais te marcou? Cada um à sua maneira, mas posso dizer que a Síria foi uma grande surpresa. Porquê? Porque adoram azeitonas, como nós, e têm as melhores laranjas do mundo. E depois, em termos emocionais, são muito parecidos connosco em termos da demonstração e da expressão de afeto e de amor. A sério? E isso foi muito curioso. Foi uma surpresa. Sim, ninguém diria, não é? Sim. O que é que se aprende com crianças? Acima de tudo, a ser mais simples, a simplificar algumas das coisas que complicamos à medida que vamos crescendo. Emocionar, o nome do teu livro, porquê? Era muito com a ótica de ser uma ação, ou seja, vamos emocionar-nos, vamos agir com emoção. E era muito esse o objetivo deste kit de saúde emocional, era provocar experiências e para isso é preciso agir, e o emocionar encaixava que nem uma luva nesta brincadeira. Uma pessoa rouba-me aqui o livro no instantinho e só tem 5 minutos para estar com ele. Qual é o capítulo que não pode perder? Sentido de propósito. Porquê? Porque foi um bocadinho o ponto de partida do livro. E na verdade eu, quando chegava para falar com as crianças, os pais, os cuidadores perguntavam-me sempre o que é que vais perguntar às crianças. E eu dizia, faço perguntas muito simples. Por exemplo, porque é que estamos aqui no mundo? E todos os adultos, a maioria, diziam, não, é impossível, eles não vão conseguir responder a isto. E eu dizia, ok, pode ser que nos surpreendamos. E na verdade houve 99,9% de respostas muito rápidas. As que surgiram foram em relação ao sentido de propósito, e foi isto que me serviu quase de pontapé de saída para o livro. Na verdade, quando é que nós deixamos de conseguir responder a isto? Porque estas crianças fomos nós, adultos, e a determinada altura deixamos de conseguir dar uma resposta ao porque é que estamos aqui. E enquanto pequenos conseguimos fazê-lo. Então em que momento é que nos distanciamos deste sentido de vida ou da simplicidade para dar uma resposta destas? Qual é a tua palavra preferida? Uau, palavra preferida? Ok, poderia dizer imensas, neste momento passam-me imensas. Talvez o humanos. Humano, eu gosto. Human, gosto mais em inglês, às vezes é mais fluido. Mas sim, pessoas. Uau. Preocupada em perceber como será crescer no século XXI, com os registros de mal-estar emocional e psicológico em Portugal e os milhões de deslocados por guerras ou alterações climáticas, Maria Palha quis perceber como quebrar estes ciclos de sofrimento nas próximas gerações para se serem emocionalmente mais saudáveis na sua relação consigo, com os outros e com o planeta. Para isso entrevistou crianças dos 5 aos 12 anos de 13 países diferentes e recolheu as suas preocupações e sugestões do que todos devemos fazer para reforçar e levar a cabo o que nos define e distingue enquanto espécie, que são as emoções. Com a voz destas crianças,
criou um kit de saúde emocional que dá voz aos temas que mais as inquietam, ajudando miúdos e graúdos a refletir sobre o tipo de sociedade que estamos a construir para as futuras gerações. Um tema que acho incrível para vir comigo nesta caravana e que acredito que possa vir a ser uma viagem maravilhosa também para quem nos ouve. Em primeiro lugar, obrigada por estares aqui. Já tínhamos feito umas tentativas, ainda não tínhamos conseguido e agora finalmente pus-te aqui na caravana e estou super curiosa. Eu tive o livro em casa para o ler. Isto realmente é um livro em que se vê aqui muito trabalho. Quanto tempo demoraste a escrever este livro? Este livro, a parte da investigação até à publicação do livro, demorou quase 4 anos. A ideia foi mesmo mapear os países e começar a entrevistar as crianças nos diversos países. Por isso, sim, a construção toda, desde a estrutura do próprio livro, o mapeamento dos países, o porquê da seleção dos países, depois a identificação dos diferentes grupos familiares dentro dos países, porque é que me interessava aqueles grupos e não outros, e tudo isto, e depois as entrevistas, claro. Que é o mais divertido. Vamos começar do princípio. O que é que fazes, para quem não te conhece ainda? Então, eu sou psicóloga de formação, depois especializei-me em empreendedorismo social e terapia pela arte. E há cerca de 13 anos abracei este desafio de trabalhar em contextos de crise humanitária. Por isso desenho e implemento programas de saúde mental e emocional em contextos humanitários. Guerras, contextos de conflito armado, guerras, ok. Catástrofes naturais, doenças e epidemias. Tudo isto tem sido os meus palcos de ação. E depois alterno com trabalhos cá em Portugal. Às vezes um simples divórcio é o que leva uma pessoa a procurar um apoio psicológico, por isso também há este lado mais de psicoterapeuta que faço em Portugal. Posso dizer que estou entretida. Nós temos uma pessoa incrível em Portugal que faz isto. Como é? Tu fazes parte dos Médicos Sem Fronteiras, da equipa? Nós trabalhamos, eu trabalho com os Médicos Sem Fronteiras, mas também trabalho com outras organizações médicas. Basicamente, como é que funciona? Para quem não sabe nada disso, as organizações, tu inscreves-te em organizações. E depois é chamada para fazer missões humanitárias. Há pessoas que têm um perfil para fazer missões longas e foi por aí que eu comecei a fazer missões no Zimbábue, Moçambique, projetos de HIV/SIDA, onde as intervenções são de 2, 3, 4, 5 anos. No meu caso foi 1 ano, 2 anos em Moçambique e 1 ano no Zimbábue, por exemplo. E depois há pessoas que têm um perfil para fazer missões de crise, ou seja, missões mais curtas e de emergência, que é onde eu estou neste momento. Nenhuma fácil, na verdade. Não há como escolher uma melhor, não é? São as duas muito, muito intensas. Sim, é preciso ter um perfil específico. Todos os trabalhos nós não começamos do nível de dificuldade máximo, começa-se com um nível de dificuldade relativamente suave e vamos aumentando o grau de dificuldade à medida que vais ganhando mais competências técnicas e experiência também em termos de profissionais e de terreno. E então é um bocadinho perceber como profissional qual é o tipo de, onde é que consegues otimizar as tuas competências e onde é que te podes encaixar para ser o mais eficiente possível com as pessoas, neste caso, porque são programas médicos. Na área médica, pronto, todos os perfis são perfis e tu vais percebendo onde é que podes ser melhor e ter um maior impacto nas pessoas e no contexto, basicamente. Aqui isto é um kit de saúde emocional para famílias. O meu resumo assim muito ao de leve é que o que tu dizes é que há crianças felizes em condições muito desumanas e há crianças infelizes com tudo o que podem ter neste mundo de bens materiais e dinheiro e tudo. Foi isto que tu concluíste também com isto? Também. Sim, eu não iria tanto para... Uma das frases que eu uso e que há imensa gente que tem gostado é que nós somos seres humanos e não somos teres humanos. Então esta questão, quando me dizes que de facto podemos ter tudo e estarmos mais infelizes, pode ser uma conclusão. Eu não diria que isso foi assim uma das coisas que mais me marcou neste trabalho. O que é que mais te marcou então? Uma das perguntas que eu fazia às crianças era de facto o que é que te faz feliz? E foi por aí que a sua resposta definiu o público deste grupo. E independentemente do contexto e do país onde nós nos encontrávamos, a resposta era sempre a mesma, é a minha família.
E curiosamente, uma das perguntas que vinha a seguir era: o que é que tu odeias que os adultos façam? Esta resposta variava muito, mas uma das respostas que também havia um grosso de crianças que respondiam era: eu odeio quando os adultos não têm tempo para estarmos juntos, eu odeio quando os adultos não largam os telemóveis e não temos oportunidade para brincar. E de certa forma, em que momento é que as famílias que vivem juntas e que estão juntas depois acabam por perder este contacto e acabam por deixar de ter tempo de qualidade uns para os outros, ou seja, com as pessoas com quem mais vivemos, curiosamente, e com quem passamos mais tempo, deixamos de ter tempo de qualidade. E era foi este o pontapé de saída para: ok, eu vou criar um novo kit, uma nova ferramenta que ajuda a trazer mais bem-estar, mas para quem? Será para adultos? Será para crianças? E na verdade estas respostas definiram que, ok, será para famílias. Depois, curiosamente, também a definição de família também surge ao longo do livro como algo um pouco diferente do que nós estamos habituados, pelo menos cá em Portugal, não diria no mundo, mas cá em Portugal. E as respostas foram balizando a estrutura deste kit. Ou seja, isto é transversal a todos os espectros da sociedade, não é? Tipo, e de todos os países, e este tempo das famílias, será essa a chave da felicidade dentro de uma família? O tempo, a atenção? Sim, eu diria que é uma das coisas que mais importa. Posso dar um exemplo, por exemplo, que cá em Portugal, em consultório, uma das razões que mais traz pessoas a procurarem ajuda é a sensação de que não têm relações significativas. Eu não tenho amigos, a sensação de que eu não tenho pessoas com quem tenho uma relação de intimidade. A minha família não me ouve, a minha família não me ou os meus amigos, dá atenção. E esta sensação de que não temos pessoas significativas e com quem criamos intimidade é uma das causas que leva as pessoas a deprimirem, por exemplo. Então, aprendermos desde cedo a criar este tempo de qualidade, a ter demonstrações de amor, porque às vezes eu posso gostar imenso de ti, mas tu não sentes que eu gosto muito de ti. E então há aqui há um gap aqui em termos da forma como eu demonstro e do que tu precisas de sentir. Exatamente. Que eu demonstro para ter impacto em ti. E é esta dinâmica que acaba por ser: se todos nós estivermos nesta linha de diálogo e com este tipo de comunicação, nós vamos conseguir ter mais tempo de qualidade e efetivamente eficaz para termos melhores relações com os outros, e isto pode surgir desde pequenino e integrando na família, porque é a nossa primeira escola, é a escola da vida. A primeira que surge é a família, é aí que aprendemos a relacionar-nos uns com os outros, aprendemos os primeiros passos para estarmos numa sociedade mais harmoniosa ou não. É aí que depois, se entrarmos mais em termos de teorias psicológicas, os desenvolvimentos e toda esta parte mais de sensação de que pertencemos, de que somos importantes, de que tenho valor e que é por isso que eu contribuo para este grupo, é aí que se forma. E então esse é um bocadinho o ponto embrionário para nós conseguirmos alterar as linguagens. Tu começaste por Moçambique? Moçambique foi a minha primeira saída. Conta-me como é que foi. Faz-nos só assim um resumo de como é que construíste isto, por onde é que andaste e as crianças que ouviste. Bom, Moçambique, neste caso, surge como foi o último país para este trabalho. Mas foi por onde, e curiosamente, foi o primeiro. Por onde eu comecei a minha vida profissional. Eu decidi que queria, depois de terminar o curso aqui, eu decidi que queria ver como é que se vivia esta questão da saúde mental no mundo. Rodei o globo e disse: o país que sair vai ser o país onde eu vou começar a trabalhar a saúde mental. E calhou Moçambique, e assim foi. Eu trabalhei no departamento de saúde, o departamento de apoio ao HIV-Sida, e então fazia apoio psicológico à população que ia ser testada e depois que recebia a notícia de ter ou não HIV-Sida. Aí começou a minha vida profissional, há muitos anos atrás, e curiosamente o último país onde estive a entrevistar as crianças foi efetivamente em Moçambique, o ano passado, na sequência, fechaste o ciclo foi fechado aí, na sequência do IDAI, do ciclone IDAI. Estive lá a fazer uma intervenção e a desenhar um programa de apoio psicológico para os profissionais que estavam a apoiar a intervenção. E então acabei por ter a oportunidade de entrevistar também moçambicanos que tinham sido afetados pelo IDAI. E foi incrível ver o fecho de um ciclo. Tudo fez sentido. Sim. E então tu chegavas a Moçambique ou aos outros países, tinhas o teu trabalho, não é? E aproveitavas para
tentar descobrir estas emoções que havia nessas crianças, não é? Ou que... Não, curiosamente não. Tudo ao contrário. Não, curiosamente não era bem assim. Nas intervenções que faço em termos de contextos humanitários, esse trabalho levou-me a criar o primeiro livro que publiquei em 2016, que é a Caixa de Primeiros Socorros das Emoções. E a minha teoria era que, independentemente do contexto onde nós vivemos, nós, se conhecermos as nossas emoções, nós conseguimos ir regulando o que sentimos e a forma como gerimos a crise e até preparar-nos, criar uma conta poupança de emoções prazerosas que nos ajudem a lidar com as situações de crise. Na sequência deste livro, eu aí juntei uma série de histórias de contextos humanitários, etc. E na sequência deste livro eu tive uma série de pessoas, o feedback que eu recebi era, mas eu agora já sei, tenho algum autoconhecimento, já comecei a perceber um bocadinho esta linguagem. Eu aplico? Só que as pessoas lá em casa dizem que eu sou egoísta porque eu agora preciso tirar tempo para mim. As pessoas lá em casa dizem-me que eu sou chato ou que sou chata porque estou com a mania das restrições alimentares. Ou as pessoas dizem que eu estou muito diferente porque agora só quero saber e falar do bem-estar. Então o que eu comecei a perceber na sequência deste livro é que de facto as pessoas, à medida que iam entrando neste mundo mais de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento e até mundo das emoções, acabavam por ter imensa dificuldade em implementar as alterações. Comunicar, não é? Comunicar à sua volta a sua mudança. E em envolver as pessoas. E isto trazia-lhes muito, muito sofrimento. Então eu comecei a perceber que poderia haver necessidade de criar algo que conseguisse satisfazer esta necessidade e até ajudar e juntar as pessoas em termos de linguagem, em termos de comunicação uns com os outros, para conseguirem dar a volta ao seu texto, mas envolvendo a comunidade que os une, neste caso as pessoas que mais gostamos, sejam os amigos, seja a família. E daí eu identifiquei uma série de países mapeados dependendo das suas características que pudessem especificamente contribuir para esta nova ferramenta. Então, escolheste mesmo eu escolhi para mesmo onde é que os ias países, a seguir. Exatamente. Que engraçado. Então, por exemplo, a Serra Leoa eu escolhi porque era um país... E até abri os olhos, não é? Exato. Corajosa. A Serra Leoa eu escolhi porque era um país que à partida eu iria encontrar especialistas em gestão de mudança e de perda, por todas as razões que nós conhecemos, a guerra civil que passaram, depois os surtos de ébola. E então à partida eu desconfiava que iria encontrar especialistas, ou seja, as crianças dos 5 aos 12 anos, que me iriam dar as melhores dicas, jogos e sugestões do que é que os adultos devem fazer para lidar melhor com situações de perda e de mudança. E assim foi. Por exemplo, o Brasil foi selecionado especificamente porque, independentemente do contexto político onde se encontram, eles têm uma extrema facilidade e cultura para lidar com a brincadeira e para introduzir muitas técnicas de bem-estar na sua comunidade. Então eu queria encontrar estes especialistas, as crianças brasileiras iam introduzir uma série de dicas e de fontes de bem-estar relacionadas com a brincadeira, com a forma humorosa como se pode lidar com as situações, que é também uma estratégia de coping para lidar com uma série de situações. E assim foi. Por isso houve 13 países selecionados especificamente para o kit de Eu saúde. achei que terias um trabalho e que aproveitaste para, mas não, foi mesmo selecionado. Que engraçado. Os 13 países vinham acrescentar valor pelas características culturais que nós conhecemos. E depois, dentro de cada país, a ideia era entrevistar crianças de um meio mais rural e crianças de um meio mais urbano. Como é que te infiltraste nessas crianças? Isso é um talento também, porque as crianças não se abrem com toda a gente. Eu diria que o mais difícil é passar pelos pais. Os adultos dificultam um bocadinho mais a vida. Mas sim, cada país tinha a sua especificidade. Por exemplo, no Japão eu tive 4 meses a preparar a minha entrada no Japão, então tinha que contactar os pais. Os japoneses são pouco receptivos a esta questão das filmagens, porque o kit de saúde emocional ele surge em livro, com as dinâmicas e com as brincadeiras, mas também em documentário. Então todas as entrevistas eram filmadas e gravadas para serem depois transformadas em documentário. E isto era já existe o documentário? O documentário já existe. O trailer ganhou o ano passado um prémio, foi assim o nosso presente de final de ano. Ganhou um prémio o Metro Film Festival Awards. Onde é que as pessoas podem ver? Podem ver no YouTube, claro, chama-se Little Human Eyes, e depois podem ver tudo no site da Be Human,
que é behuman.org.pt, Que foi e tem a organização que surge na sequência deste trabalho. Então, no Japão eu tinha que contactar os pais, tinha que pedir autorização para gravar, tinha que explicar quais eram as entrevistas, e depois os pais iam-me encaminhando para diferentes famílias, autorizando ou não. Posso dizer que a primeira família com quem fiquei no Japão era uma portuguesa, curiosamente tinha casado com um monge japonês e que viveu no seu templo no meio de uma comunidade hiper rural, e ela disse-me... Encontram-se portugueses em todo o lado, não é? Encontram-se portugueses em todo o lado. E esta portuguesa, a Marta, ela disse-me, eu vou-te ajudar, porque de facto os meus filhos, como eu sou portuguesa e os meus filhos são japoneses, às vezes nós temos aqui algumas questões que podemos trabalhar mais e que pode ser útil para nós também o teu trabalho. Eu ia perguntar se a cultura pode ser um entrave. Em termos de tradução, sim, mas também pode ser um facilitador. Às vezes uma cultura que nós consideramos tão diferentes, por exemplo, os japoneses em termos de expressão de afeto são muito diferentes dos portugueses. O lado latino que nós temos é muito caloroso e eles não têm este contacto tão quente. Mas depois eles têm outro lado que é espetacular, que é a questão da harmonia social, é muito importante para eles. E eu posso dizer que foi um dos países onde eu tive, que a maioria das pessoas não fala inglês e onde eu nunca tive dificuldade nenhuma em comunicar com ninguém, e isto é incrível. É a importância da harmonia social, e é uma das componentes que surge depois no livro, é exatamente isso. São o que as culturas podem ter de facilitadoras e que todos nós podemos utilizar e que nos traz mais bem-estar, e o que pode ter de bloqueadoras, digamos assim, que pode bloquear o bem-estar. Uma das coisas que eu queria, e foi um pouco arrojado, mas que de certa forma consegui com estes 13 países, era fazer um mapa de bem-estar, onde nós podemos rodar o globo e escolher o país onde podemos ir para desenvolver determinada competência, porque lá essa competência é muito trabalhada. E o Japão seria um dos países que, em termos de harmonia social, podemos ir lá e aprender como podemos desenvolver esta competência em nós. Então era um mapa de bem-estar que eu queria, pronto, e consegui de certa forma fazê-lo com estes 13 países, mas ainda faltam muitos outros, não é? Exato. Ainda vais incluir mais? O emocionar, o kit de saúde emocional, para mim neste momento, com os 13 países que tenho, foi possível criar o livro, e destas centenas de especialistas, porque houve centenas de crianças entrevistadas, nós criámos também uma Jenga emocionária, e essa Jenga é um jogo com peças de madeira. A Jenga não é inovador. O inovador aqui é que uma das perguntas que fazia nas entrevistas às crianças era o que é que nós podemos fazer para sermos mais humanos. E então as crianças lançavam desafios aos adultos, e eu compilei estes desafios na Jenga emocionária. Então, à medida que vais tirando as peças de madeira, antes de colocar a peça no topo da torre, tu tens que cumprir um desafio. Os desafios são simples, obrigam de certa forma ou condicionam o grupo a pensar sobre as coisas que fizeram na semana anterior, dá-lhes desafios para concretizarem no momento do jogo e dá-lhes uma tarefa para a semana seguinte. Isto permite que vão desenvolvendo uma série de competências que para as nossas especialistas são as competências essenciais para sermos mais humanos. E este jogo é um jogo que foi feito pelas crianças e que eu simplesmente compilei. E neste momento a ideia é nós conseguirmos angariar fundos, cada Jenga que for vendida em Portugal, nós conseguirmos angariar... Onde é que as pessoas podem comprar a Jenga? Quer já saber? No site da Behuman, neste momento vão lá e têm o jogo. E a ideia é distribuir a Jenga emocionária pelos especialistas que as criaram. Por isso, entregar às comunidades indígenas que nós tivemos a entrevistar e que contribuíram e que trouxeram a componente, por exemplo, da natureza e das interações significativas com o planeta, que contribuíram com esta componente, nós conseguirmos distribuir estas jengas lá, que são ecológicas, o produto é todo biológico. E recuperado. E então a ideia é exatamente esta, é conseguirmos, no mapa que nós criarmos, irmos acrescentando valor e fazendo aqui uma troca também com os inputs que nos deram, e nós devolvemos às próprias famílias o jogo que foi feito pelos seus filhos. Tão giro. É muito engraçado que as crianças, às vezes, quando eu vou a algum lado com os meus filhos, eles veem crianças estrangeiras, não é? E não é um impedimento para brincarem juntos. Os adultos têm o entrave da língua, de não ser do mesmo país, não ter a mesma cultura, e as crianças é incrível porque nem falam e estão a falar uns com os outros, não é tão giro? É maravilhoso, e isso era uma das questões que
que eu tive, que eu vi ao longo deste projeto. De repente chegava a uma comunidade indígena no meio da Amazónia, e quer dizer, eu venho com um ar bastante ocidental, embora tente disfarçá-lo bastante bem, mas nunca é possível camuflar totalmente. E eu chegava e a primeira coisa, tinha o adulto que me recebia e de repente ele entregava-me às crianças. Isto nos primeiros contactos pode ser um bocadinho assustador, porque nos exige espontaneidade, porque nos exige reajustar a linguagem, porque as perguntas que fazemos vão ser sempre respondidas com sim ou não, mas as brincadeiras estendem-se. E então todas as entrevistas começavam com um quebra-gelo, que era uma brincadeira muito simples sobre as emoções, e era incrível como de repente nós estávamos a ter uma entrevista mesmo, sem ser sequer preciso falar muitas vezes. E este é o material que depois surge no documentário e que é maravilhoso, e de facto muitas vezes nem precisava de tradutor. Como é que tu chegavas lá? Conta-nos como é que era na prática, ou algum exemplo que gostes de contar. Chegavas lá, pedias aos pais para estares um bocadinho com os teus filhos, quanto tempo precisas? Então, bom, na Serra Leoa já vos contei, na Colômbia também. Posso dar o exemplo do Brasil. Eu tinha alguns contactos de pessoas com quem já tinha trabalhado antes, uma família na favela da Rocinha, então eu tinha semi-programado com eles, eu vou até a vossa casa, vou chegar dia X, e nessa altura era importante ter algumas famílias em redor para conseguir entrevistar as crianças. As crianças tinham que ter entre X e X anos, neste caso era entre os 5 e os 12, e depois eu tinha que montar todo o material de filmagem, etc., ter as dinâmicas prontas e começar com as entrevistas. Na véspera eu cheguei, e na véspera das entrevistas recebo uma mensagem a dizer: vai ser impossível fazer as entrevistas na Rocinha porque abriu uma guerra aqui, não é seguro para nós. Por isso nós vamos ter que mudar todas as entrevistas e levar as famílias para outro lugar, para outro bairro. Ok, eu aceitei. E no dia a seguir encontrámos-nos numa comunidade que era da Igreja Evangélica, e então tinha as famílias todas da Igreja Evangélica vestidas a rigor. Para receberem e para serem entrevistadas e darem o seu parecer sobre o que é que devemos fazer para sermos mais humanos. E assim funcionava. No Brasil, esta era uma comunidade, embora urbana, de um contexto bastante rural dentro do urbano, não é? Depois haviam comunidades, havia grupos de classe média alta que também davam o seu input, e pronto, cada grupo tinha uma especificidade diferente. Quiseste sempre ouvir várias... Sim, vários grupos, várias classes, sociais. sim. Por exemplo, na Colômbia, eu tive que articular com um líder de uma comunidade indígena, porque eu queria passar uma temporada com as comunidades indígenas para fazer entrevistas às crianças. E aí demorei 4 dias a chegar lá, usei todos os transportes possíveis, desde o cavalo ao barco, ao avião, para conseguir chegar lá. E depois, quando cheguei, tinha o líder indígena com as crianças todas, tinha os postos por ordem com os seus vestidos a rigor. Às vezes havia uns gêmeos, por exemplo, que se vestiam de igual para serem entrevistados. Então, e todo este preparativo de repente era super gratificante, porque de facto as pessoas envolviam-se e tinham algo a dizer. Não só os adultos, que acabavam por se sentir super privilegiados por terem as suas crianças escolhidas, como as próprias crianças se sentiam super importantes por terem um momento para poder dar voz às suas preocupações. E como é que elas começavam tímidas e depois fluía? É sempre assim, não é? Não sabiam para o que é que iam. Por exemplo, usando esta situação da Colômbia, houve comunidades onde tínhamos 3 camadas de tradutores. Então eu tinha um tradutor, o espanhol eu consigo falar, e era fácil para mim. De repente do espanhol passava-se para um dialeto mais próximo da cidade, e de repente desse dialeto para outro e outro. E havia aí 3 camadas. Então o primeiro quebra-gelo era feito com um jogo, com uma dinâmica, brincadeira, lá está. E aí as pessoas começavam a falar, as crianças começavam a dar as suas respostas, e eu também ia tirando. E o que é que perguntavas? Que era para quem ainda não leu este livro, que tem que ler. Uma das perguntas, eram 32 perguntas e eram sempre as mesmas, independentemente do país e do contexto. Que é para haver uma comparação, não é? Sim, a ideia era mesmo conseguir ir agrupando os temas e ir tirando as várias informações que conseguissem criar o kit de saúde emocional mais eficaz para as famílias. Então as perguntas iam desde coisas tão simples como: porquê é que achas que os adultos choram?
E esta foi uma das perguntas que serviu de pontapé de saída para o tema do amor, porque na Colômbia todos diziam que os adultos eles choravam era mesmo por amor. Depois havia outras perguntas: porque é que achas que estamos no mundo? Porque é que achas que é importante, se acreditam em Deus, e porque é que achavam que era importante acreditar em Deus? Na Serra Leoa tive uma das respostas mais maravilhosas do projeto. Eu ia te perguntar o que é que guardas, que assim, coisas mesmo marcantes. Que me marcou imenso, que era uma menina, ela nem tinha 5 anos, por isso à partida não podia entrar no projeto, mas fez questão de entrar e nós tivemos que aceitá-la. E ela no dia apareceu com uns óculos escuros para ser entrevistada. E então assim foi. E ela dizia-me: então claro que Deus existe, Ele existe para nos trazer ao mundo, e se nós nos portarmos mesmo bem, Ele cuida de nós e depois leva-nos outra vez. E isto era maravilhoso. Depois tínhamos respostas sobre espiritualidade, porque é que era importante acreditar em Deus ou não, esta questão que no Butão, por exemplo, e na Índia era bastante marcada. Sim, Deus existe porque nós temos que fazer o bem, e sem Deus não há diferença entre o bem e o mal. E curiosamente, muitas comunidades acabavam por utilizar o nome de Deus para pôr em prática a sua espiritualidade. Mas, por exemplo, no Japão, em que eles não acreditam, eles fazem-no através da generosidade e da harmonia social. Por alguma razão, o desenvolvimento da espiritualidade acaba por trazer mais bem-estar em algumas comunidades, e no livro vais ter vários exemplos de coisas muito simples que podes utilizar para desenvolver e para, pelo menos... Eu quero saber isso tudo. ou pelo menos para pensar sobre isto com a tua família. E pronto, isto vai de algumas... O que é que dizem as crianças portuguesas, por exemplo, em relação à espiritualidade? Temos imensas respostas. Uma das respostas que mais me marcou em Portugal, e também uma das primeiras perguntas que eu fazia, era se eles acreditavam, se eles sabiam que eram as emoções, e se acreditavam que os adultos tinham emoções. E o Rodrigo disse: eu não sei muito bem o que são as emoções, se calhar é isto que eu sinto aqui no peito, mas eu também acho que os adultos não têm emoções porque eles deixaram de sonhar. E esta resposta marcou-me imenso, e até vem no livro, e dá aqui um bocadinho o pontapé de saída desta questão da saúde emocional. Porquê saúde emocional? E curiosamente, à medida que entrevistávamos crianças, elas tocavam muito nesta questão das emoções e no facto dos adultos deixarem de ter emoções. E isto levava-me a refletir: porque é que elas pensam que os adultos não têm, porque é que elas acham que é importante nós emocionarmos mais. Os escondem. Sim. Também. Querem ser aquele exemplo e eventualmente, elas depois não têm a referência da emoção que é tão boa, não é? Eventualmente. Esta pergunta: porque é que achas que os adultos choram? No Japão, e mesmo cá em Portugal, tive imensas respostas. Dizer que não choram. O quê? Os adultos choram? Eu não sabia que eles choravam. Se esconder de emoções é bom ou mau? Eu não posso dizer que é bom ou que é mau. Eu diria que às vezes é importante emocionar-nos e mostrar que existe, que nos preocupamos e que conseguimos ter esta demonstração. Somos de carne emocional. E osso também, não é? Somos humanos. E quando há esta barreira, depois não conseguimos transmitir coisas tão simples como empatia, como compaixão, e é esta barreira que muitas vezes nos impede de ter melhores relações com os outros. Eu tenho amigas que, por exemplo, escondem essas coisas, e família e tudo, que escondem quando chorar. Eu conto tudo aos meus filhos, e se eu fiquei tipo furiosa e até me caiu uma lágrima, digo: a mãe chorou, que estava furiosa, estava triste, e eles ficam: a mãe chorou. Mas eu faço questão mesmo deles perceberem que eu sofro e que sinto, não é? Porque eles vão sentir isto na vida. E isso é o que nos define enquanto espécies, enquanto pessoas, não é? Essa fragilidade que nos ajuda também a receber ajuda, a pedir ajuda. Exatamente. Que nos permite estar ligados e ter apoio, e isso é extremamente importante, acima de tudo saudável, porque senão distanciamos-nos dos outros. Ficamos uns robôs também, não é? Sim. E entramos aqui um bocadinho nesta linha de não somos automáticos, não estamos em piloto automático, que é o que acontece muitas vezes quando temos níveis de stress no dia-a-dia demasiado elevados. Acabamos por... Não é possível sobreviver se nos emocionarmos, porque se começarmos a pensar muito o que é que acontece, porque é que eu fiz isto, o que é que aquela pessoa, que impacto é que teve em mim, o meu chefe falou assim comigo, o que é que eu estou a sentir, não conseguimos ter uma performance. Então muitas vezes entramos aqui em modo piloto automático, deixando de nos emocionar. Se tivermos um nível de vida em termos profissionais e mesmo
pessoais com um bocadinho menos de stress, conseguimos emocionar-nos, e este distanciamento entre o piloto automático e o ser humano, que no livro Emocionar é possível, e que o objetivo é que mesmo que nos ajude a tomar consciência, a estar mais aware sobre esse modo de ação, o nosso funcionamento. Sim. O que é que dirias que há em comum nas crianças em qualquer parte do mundo? O que é que elas têm em comum, se venham de um país em guerra com fome ou um país como o nosso sem problemas aparentes? O que é que elas têm em comum? Qual é a natureza da criança, se é que há uma natureza geral da criança quando nasce? Eu diria que o que eu vi é que todas elas têm uma enorme necessidade de sentir que pertencem ao seu grupo de pessoas, à qual elas chamam família. E podem ter laços de sangue ou não, mas todas têm esta necessidade de sentir que pertencem. E curiosamente é exatamente a mesma necessidade que nós temos enquanto adultos, não é? Todas têm a necessidade de passar tempo com as pessoas que mais gostam. E depois há uma característica que todas têm, é a enorme vontade que têm de o fazer através da brincadeira. E por isso é que ao longo do livro todas as dicas que foram dadas pelas crianças eu depois transformei em jogos e até readaptei jogos feitos pelas várias famílias em várias partes do mundo, que são jogos lúdicos. E isto dá para eu, por exemplo, aplicar na minha família. Sem ou quem nos dúvida. está a ouvir pode... Sem dúvida, a ideia é exatamente essa, é um utilizar, kit de saúde. Independentemente de ter dinheiro, não dinheiro, uma vida calma, não calma, isto aqui vai ajudar. Acaba por ser um livro que começa com as crónicas, que são, no fundo, são as histórias, preocupações que as crianças demonstraram, e que termina depois com uma série de atividades, brincadeiras e jogos que podem ser utilizadas e feitas pelas famílias. Muitas delas nem precisam de materiais muito específicos, são coisas simples, onde a família consegue ir desenvolvendo mais linguagem emocional e consegue ir desenvolvendo o que as nossas crianças chamaram de humanidade, basicamente. E tem muitas histórias também de Portugal, porque os portugueses também entraram neste estudo. Qual é o país que tu achas que está assim quase perfeito, o mais perfeito aqui para ajudar neste kit? Que sentiste lá assim, aqui as crianças lidam bem com as emoções e conhecem-se. Eu diria que não há nenhum que esteja perfeito, e a ideia de ter um mapa de bem-estar... Isso é muito giro, porque também nos descansa um bocadinho a pensar que não estamos tão longe, não é? Sim. Há sempre a melhorar, não é? Por exemplo, o Japão é mais espiritual, é mais... digo eu, que não estive lá. Tem mais esta questão da harmonia social, e isso de facto traz bem-estar a quem chega. A pessoa sente-se bem recebida, sente que pode pertencer ali e não há uma ostracização, e isso, acima de tudo, traz conforto. Mas a ideia de ter um mapa de bem-estar era exatamente por isso. Era conseguirmos tirar o melhor que todos os países têm para acrescentar e conseguir criar algo que fosse... Aqui consegues encontrar diferentes formas que podes ajustar. No fundo, fazes o teu mundo, podes fazer o teu mundo com os outros países e criar o teu, não é? Exatamente. Vou buscar um bocadinho daqui, um bocadinho dali. Exatamente. Por isso é que muitas das atividades que nós desenvolvemos na Be Human e os workshops para pais e filhos... Também fazem cá? Também fazemos cá, sem dúvida. O mote é transformar o mundo a partir de casa. É nós, a partir da nossa casa, do nosso seio familiar, do grupo de pessoas com quem vivemos, irmos transformando o mundo, porque é a partir daí que conseguimos ir desenvolvendo mais generosidade para fora. Se eu estiver bem em casa, consigo falar melhor com os vizinhos, consigo cuidar mais dos vizinhos, consigo ir até regar aquela árvore que está no jardim e ter interações mais significativas com o planeta. E o mote destas sessões é exatamente esse, é transformar o mundo a partir de casa. O que viste lá fora, se calhar mais do que cá, é a comunidade, que não, ainda temos alguma nas aldeias, mas nas cidades perdem-se um bocadinho. Isso é importante, essa comunidade, como antigamente. Sem dúvida, o sentido de comunidade é muito, muito importante, e claramente quando vivemos em contextos mais urbanos, às vezes com o ritmo de vida que se tem, não é tão fácil, não temos tanta disponibilidade para estarmos ligados com a comunidade.
Mas se soubéssemos o impacto que tem e o poder que tem estarmos em rede, o poder que tem a partilha, o poder que tem conseguirmos sentir que pertencemos àquela comunidade, em termos de identidade, isto traz imenso bem-estar. Tu estiveste com tribos, não é? Onde se sente muito isso, não é? E cá, antigamente, não é preciso uma aldeia para criar Sim, uma criança. Não é preciso. Há bairros onde isto é mais marcado do que noutros, e também não é preciso ir para tribos para sentirmos isto. Mas, de facto, o sentido, quando nós começamos a perceber o poder que tem, o impacto que o sentido de comunidade pode ter na nossa vida, começamos automaticamente a introduzir. Por isso se diz que fazer voluntariado, por exemplo, é uma das melhores formas para combater a depressão, por exemplo, e o mal-estar. É, acima olhar de tudo, para os outros, sairmos de nós próprios. E também sentir que estamos a fazer algo que pode contribuir para os outros, para um bem-estar comum. E esta sensação de bem-estar comum, que é extremamente importante a nível de saúde emocional, tem um impacto imenso em termos de qualidade de vida no dia-a-dia. Que conselho assim, o mais básico é que darias a uma família que quer começar a trabalhar a sua casa? Acima de tudo, começarem a falar sobre isso. Uma das perguntas que eu fazia às crianças e depois às famílias era: qual é o teu sonho? E os pais diziam sempre: os sonhos deles são pequeninos, é ser bailarina, é ser astronauta. E de repente eu olhava para eles e dizia: mas vocês já partilharam os vossos sonhos com os vossos filhos? Não. E de facto, uma coisa tão simples como esta, que é nada mais nada menos do que partilhar, do que falar, do que comunicar sobre assuntos que normalmente não falamos no dia-a-dia, é o pontapé de saída para refletir em conjunto e para em conjunto quebrar uma série de tabus que se vão perdendo geracionalmente. E distância, não é? Distâncias, pequenas distâncias. Pequenas distâncias geracionais, exatamente. Ontem, por exemplo, dei uma formação e uma das peças da Jenga Emocionária é esta questão da herança cultural. E o desafio que tem que cumprir fala de um hábito cultural que tenhas na tua família, que já tenha passado de geração para geração. Se não houver nenhum, partilha algo que faziam lá atrás e partilha-o agora, ensinando uma receita antiga às pessoas mais novas do grupo. Pronto. A pessoa que tirou a peça era uma mulher adulta com 2 filhos e dizia que tinha uma família angolana e que lá atrás eles sabiam fazer fundos, mas ela, para os seus filhos, ainda não sabia fazer o fundos, não sabia ensinar a fazer fundos. Então tinha-se perdido aqui um bocadinho da cultura daquela família. E aquilo teve consciência e se calhar tomou agora... consciência, e neste momento o desafio que se propôs a fazer foi pedir uma receita para ensinar os seus filhos a fazerem, e isto é espetacular. Então o ponto de partida é mesmo tocar aqui em alguns temas que normalmente nós não falamos e começar a introduzi-lo no dia-a-dia como algo comum em termos de tempo de qualidade para a família, basicamente. Eu também já ouvi dizer que, por exemplo, os pais perguntam sempre como é que foi a escola, como é que estão sempre a querer que os filhos partilhem, pois às vezes os filhos calam-se e não contam, mas se os pais começarem eles a contar como é que foi o meu dia, olha, hoje tive uma reunião muito chata, hoje tem que partir um bocadinho de nós, não é? Partilharmos para recebermos, e às vezes os pais estão só à espera de saber o que é que foi a vida dos filhos e não dão nada da sua, não é? Não dão as emoções, Sem dúvida. Não dão o dia-a-dia, não nada, não partilham o seu lado. Toca um bocadinho naquilo que falávamos há pouco, de nós nos conseguirmos emocionar enquanto adultos. E sim, de facto é importante que haja uma troca, para não ser só um inquérito. E muitas famílias depois sentem essa dificuldade quando as crianças são adolescentes, que é a fase mais difícil, não é? Estás-me a perguntar isso para me controlar, e os pais dizem, não, é simplesmente, eu só queria saber. Isto é uma forma de demonstrar preocupação e interesse. E então aqui começa a ser muito vincado depois esta não partilha dos dois lados. E quanto mais cedo isto for introduzido, melhor este diálogo, esta partilha. E o kit de saúde emocional permite, tenta trazer à consciência alguns assuntos que podem ser trazidos para o dia-a-dia e que podem trazer tempo de qualidade e relações significativas entre todos, técnicas e fontes de bem-estar comum para conseguirmos cuidar melhor de nós, dos outros e do planeta, porque é a terceira pilar. Tens uma parte também da reciclagem, que falas da reciclagem, da ecologia. Sim, porque
Uma das perguntas que eu fazia era: e se fosse o presidente do mundo, qual era a primeira Eles adoram lei? essa pergunta. Adoram. Qual era a primeira pergunta, qual era a primeira lei que criavas? A primeira, era só uma. E, curiosamente, a maioria das respostas a esta pergunta iam para a natureza, direcionavam-se para a natureza. Para a proteção e conservação da natureza. Proibia que toda a gente deitasse lixo no chão, era impossível, as pessoas iam ter que pagar multas quando cortassem árvores, sei lá, tinha que se poupar a água. E esta consciência, no fundo, voltamos a tocar no mesmo ponto, é uma preocupação que nós adultos temos neste momento e que as crianças também têm. Mas por alguma razão há um gap em termos de encontro de soluções. E então este pilar, as interações significativas com o planeta, vêm bastante marcadas neste kit de saúde emocional, porque de facto uma criança ou um adulto que está preocupado com esta questão da crise climática, vai ter uma série de ansiedades quando vai ao supermercado, por exemplo, e tem que utilizar um saco para trazer a fruta, porque a senhora da caixa diz: não, mas aqui tem que levar o saco, senão não consigo passar. E isto ainda acontece. Ainda acontece. Ou mesmo vai andar de avião e vê que o que nós comemos vem tudo embalado em plásticos e a pessoa não consegue sair de si e ter um comportamento normal. Então, esta questão das interações significativas com o planeta era extremamente importante para tranquilizar e para que conseguíssemos todos encontrar algumas soluções que preocupam todas as gerações. Então, este terceiro pilar vem bastante marcado como uma das fontes de saúde emocional, e que veio das crianças também, veio das entrevistas com as crianças. O stress parece-me um bocadinho também na base de tudo, não é? Tipo o tempo a correr e o tempo rápido e, não é? A ansiedade das famílias também está aí um bocadinho na base de todas estas questões, não é? Sim, no meu outro livro eu falava muito da lufa-lufa do dia-a-dia. E de facto, quando nós andamos muito rápido, acabamos por não prestar atenção aos detalhes lá fora, e também aos detalhes dentro de nós, e acabamos por perder alguns sinais do nosso corpo, por exemplo, e também das nossas emoções, porque as emoções, ao contrário do que ainda se pensa, elas são nada mais nada menos do que uma mensagem do nosso mundo interior. Se eu estou extremamente irritada, significa que é importante pôr um murro na mesa e é importante pôr limites. É importante perceber... Descobrir o que é que me está a acontecer. Exatamente. O que é que está ali atrás. É descortinar a mensagem por detrás da emoção, que é algo que nós, dentro da nossa própria pele, precisamos fazer. E este é o segredo. Muitas vezes acabamos por nos distanciar disso porque estamos a andar demasiado rápido e então entramos no tal modo de piloto automático que depois acaba por trazer-nos uma série de doenças e temos todas as doenças que nós conhecemos. E desligar-nos, E desligar-nos, sim, sem dúvida. Maria, adoro este kit. Está na minha mesa de cabeceira porque tem tanta coisa para descobrir aqui, portanto este livro está na minha mesa de cabeceira já há algum tempo e vou saboreando e sempre que tenho um bocadinho venho para ele. Queria-te agradecer imenso estares aqui. As pessoas podem comprar o livro, podem comprar a Jenga, tudo naquele site, não é? Queres relembrar? Sim, o site é www.behuman.org.pt. É por aí que as pessoas podem seguir, ou tem uma página de Instagram, por exemplo? Tem uma página de Instagram que é behuman.org.pt também, e aí podem acompanhar as entrevistas das crianças. Tem uma série de dicas práticas para trabalhar as várias componentes que foram dadas pelas crianças. Podem também aceder aos workshops que vão sendo publicitados aí, pedir as jengas, etc. O livro está em todas as livrarias. É um bebê ainda, porque saiu em outubro. É um bebê que começa agora a ganhar algumas incrível, pernas. É um livro incrível e acho que é mesmo um kit para ter à mão e para irmos descobrir sempre que estamos um bocadinho mais agitados. É ótimo regressar aqui. E o engraçado é que as atividades vieram de crianças e muitas delas podem ser utilizadas, eu até as uso com os adultos em workshops. E é incrível porque tem efeito. Quando te perguntam porque é que achas que estamos no mundo, e até posso lançar este desafio aqui, o que é que responderias? Porque é que achas que estamos no mundo? Qual é para ti...
porque é que achas que viemos aqui. Então vai, eu quero que toda a gente que esteja a ouvir este podcast deixe aqui um comentário. O que é que fazes no mundo? O que é que estamos aqui a fazer? Gostava muito de ouvir a vossa resposta. Depois a Maria também vai lá espreitar. Não se esqueçam de seguir no YouTube para ativar o sininho, para receberem os novos episódios. Comentar este episódio, que eu acho que foi espetacular e super útil para quem tem uma família e para quem quer cuidar da sua família. E pronto, sigam nas redes sociais todas, Instagram, Rita Ferralvim, ou na Caravana. Ou subscrevam os podcasts e ponham nos podcasts com estrelas, por isso deixem 5 estrelas neste episódio. Obrigada, Maria. Obrigada, eu, Rita. Obrigada. Obrigada. Até para a semana, vocês.